Olá, amado ouvinte, nós estamos aqui para ler uma palavra, nosso amado Salvador Jesus. Mais um dia o Senhor nos deu, poder meditar na tua palavra tão gloriosa. Aonde que Deus fala conosco através da tua palavra. Todo momento que nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, nos alimentando o nosso corpo espiritual. Que o corpo espiritual se alimenta somente pela palavra do Senhor. Nessa manhã que se encontra São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O título da leitura, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todo que estava enfermo, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. De que Jesus tão maravilhoso. E hoje Jesus também opera milagre. Ele cura as enfermidades. Mas tudo é segundo a tua vontade. Às vezes a pessoa está enferma, está doente, pede para ser curado. Mas às vezes não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é levá-la àquela pessoa. Nós devemos entender. Porque todos nós temos uma missão aqui na face da terra, todos nós. Quando chega o momento da nossa partida, a morte nos leva, a morte vem nos buscar. Mas feliz daquele que tem Jesus como Salvador, ele passará da morte para a vida, que é morar na Nova Jerusalém, uma cidade tão grandiosa, tão radiosa. Porque tem momento difícil em nossa vida. Quando nós estivermos aqui nessa terra, tem momento difícil em nossa vida. Mas nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda. Porque Jesus, ele prometeu, falou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda.
momento difícil da nossa vida, o Espírito Santo ele ora em gemido inexprimível perante ao Pai, intercedendo por nós. Porque nós somos fracos, a nossa carne é fraca. Devido ao pecado, nós se tornou frágil, fraco, a nossa carne. Mas tem um Deus tão maravilhoso que Ele nos ajuda. No momento difícil da nossa vida, Ele está conosco para nos dar força, para nos ajudar. Que nós vamos descansar só na nova cidade, a Nova Jerusalém. Uma cidade onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais desilusões, mas nem pobreza não haverá nessa cidade. Então vale a pena, meu amigo, ter Jesus como Salvador, entregar a sua vida para Ele enquanto é tempo. Enquanto é tempo, entrega a sua vida para o nosso amado Jesus. E leia a Bíblia. Leia a Bíblia, meu amigo, não despreze a Bíblia. Você tem a Bíblia no seu lar, muitas vezes não dá valor para a Bíblia Sagrada, mas leia ela. E que Deus te abençoe, ouvinte da palavra, neste dia, o seu lar, a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia.